Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está no ar e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação de estar juntinho de vocês. Já vou te convidando para se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e não esquecendo, sabe de quê? De ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Já manda para teu amigo, para um conhecido, para um vizinho, diz assim, olha só quem está no papo de hoje. Mas antes de começar a papear com a minha convidada, eu preciso mandar um super abraço para os nossos amigos, parceiros da Linfortel Internet, que é a internet que eu uso e se é algo bom, claro que eu recomendo para vocês. E olha só, hoje eu estou recebendo ela, que é mãe do Luiz Davi, pedagoga, educadora, ela que trabalha no social há mais de 16 anos, cristã, pré-candidata a vereadora e traz em seu lema de vida trabalho, sociedade e fé. Recebam ela com todo carinho, a nossa querida amiga Joelma Almeida. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada, meu amigo Oceano. Você sabe que é um privilégio para mim estar aqui contigo. Eu que sou fã número 1 do seu trabalho, agradeço imensamente pelo convite e estamos aqui. Parabéns por esse trabalho, pelos seus canais de comunicação que têm trazido informação, valorização das pessoas. Isso é super importante nesse cenário que nós vivemos ultimamente, né? Que na verdade tem desvalorizado. Então, quando a gente encontra alguém que tem essa capacidade, a gente que valoriza isso também se sente muito feliz. Muito obrigada. Eu quero dizer para você que é uma honra estar te recebendo. Eu sou fã do seu trabalho, sou suspeita a falar. Mas hoje eu vou tentar me manter no papel aqui somente de entrevistador, porque sou muito fã do trabalho dessa mulher. Mas Joelma, que está aqui do meu lado, cheia de garra, cheia de energia, ela é natural de algum lugar. Você é natural de Lusiânia mesmo? Sim, eu sou nascida, criada e sou uma nata cidadã lusianiense. Uma goiana Uma daquela. goiana comedora de piqui com galinha caipira e angu de milho. Os dois É juntos? tudo misturado. Vai uma abobrinha também, um Essa, quiabinho. essa parte eu não sabia, Joelma. Mas vamos nós. Quem é a Joelma? Quem é a pessoa que está aqui ao meu lado? Eu sei que a sociedade ela contribuiu muito para a construção de uma pessoa incrível, mas existem, na verdade, grandes partes da história da Joelma que está ao meu lado que muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem, talvez eu também não conheça, e eu gostaria de saber quem é a Joelma. Oh, meu querido, falar da gente é difícil, né? É. Mas Joelma Almeida é uma cidadã de direitos e deveres, como você mesmo disse, uma mulher. Por que eu falo mulher? Porque a gente tem que colocar a mulher nesse cenário, né? Nesse cenário social, como alguém que é construtora de uma sociedade amável, solidária, concisa, né? Sou cristã, sou educadora social por vivência, isso é muito lindo para mim, além de pedagoga, como você mesmo já falou. Sou ativista social na defesa dos direitos e da inclusão social há mais de 16 anos ininterrupto. E sou mãe, né? Mãe de um, gostaria de ter sido mãe biológica de outros, mas até o momento não fui. Acredito que não serei, mas Deus me presenteou com muitas outras crianças, do qual eu dedico meu tempo, né? E famílias, do qual eu considero a extensão daquilo que eu gostaria de ter para mim como mãe biológica. Então, Deus é perfeito em tudo que faz. Às vezes a gente não sabe, né? Mas Deus tem grandes presentes. A gente gostaria de um jeito, ele vem nos surpreende e nos dá presentes incríveis. Mas como você mencionou, Joelma, na sua apresentação aí, as suas bandeiras é assegurar os direitos e a inclusão, em especial, né, de pessoas mais vulneráveis na questão social. E o que aconteceu ao longo da sua vida para que você tivesse esse despertar, esse olhar diferenciado para as pessoas em estado de maior vulnerabilidade, para trabalhar socialmente dessa forma? Oceano,
há algum tempo na minha vida eu mesmo questionava por que que eu tinha essa missão, que eu tinha dentro de mim esse âmago de promover o bem-estar na vida do outro, de parar um pouco da minha vida pessoal para contribuir com a qualidade de vida do outro. Então eu via muito assim, a pessoa faz o movimento de combate ao câncer, aí você ia lá porque o filho morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, a pessoa teve um câncer que agravou e sentiu na pele a necessidade de fazer. O outro porque teve um acidente, outro porque ama demais os animais, o outro porque acredita na questão da proteção ambiental, né, e tem toda uma ideologia por trás, talvez por um estudo, por uma necessidade, né? E eu pensava assim, eu não tenho nada. Aí um dia eu estava conversando com Deus, porque eu tenho um hábito de conversar com Deus o tempo todo, né? Eu costumo conversar com Ele e eu tenho a ousadia de achar que Ele está me respondendo e eu mesmo me respondo, né? Isso é chamado de comunhão, né? Isso, de comunhão, intimidade, né? E um dia eu senti do Espírito Santo no meu coração falar assim, mas você tem uma causa. É porque o que você passou na sua infância era muito silencioso, né? Porque eu tive uma infância de mãe e pai. Eu fui órfã de pai e mãe vivo e fui criada pela minha avó paterna, né? Então, a minha mãe, ela se fazia presente, mas não de corpo, porque ela trabalhava muito para manter o sustento e para ela me dar uma boa qualidade de recursos materiais, de escola, de educação, ela era muito ausente na minha vida. Deixou o déficit de presença. De presença, do tempo de qualidade, né? E voltou para a linguagem do serviço para ela e a linguagem do presente para mim. E eu não era, a minha linguagem não era presente, a minha linguagem era tempo de qualidade, a minha palavra era palavras de afirmação, afeto, né? Então, eu fui uma criança muito traumatizada. E como a minha avó era analfabeta, mas era uma cristã e aprendeu a entender a Bíblia e a recitar a Bíblia por convivência em ouvir a Bíblia, a minha avó tinha os princípios ético e moral muito consolidados, né? Então, a minha avó foi trabalhando isso em mim. Mas, mesmo assim, eu sofri muitos traumas por esse abandono, né? E eu fui abusada na minha infância, então eu cresci com aquilo guardado para mim, né? Hoje, graças a Deus, eu me ressignifiquei, né? Então, e a minha avó, ela me ensinou o Salmo 91 e o Salmo 23, que eu sei ele até hoje, de cor e salteado, porque ela ministrou isso na minha vida. Ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a dobrar uma roupa. Então, aquilo que ausentou por uma carência, porque a minha mãe não teve como cuidar de mim, né? E outros fatores, o Senhor providenciou na minha vida outras pessoas para que eu pudesse ser acolhida e amparada. Amém. E na minha jornada da infância e da adolescência, metade da minha adolescência, eu sofri esses traumas. E na metade da minha adolescência para a minha juventude, até a minha vida adulta, eu me ressignifiquei. Eu me ressignifiquei e aí eu percebi, voltando à sua pergunta, que foi por causa dessas violências, desses traumas existenciais, que eu abracei essa causa social, né, para que eu pudesse ser um agente transformador de outras vidas, não um agente multiplicador da maldade. Né? Então, eu acredito que quando a gente tem consciência, a gente pode olhar para trás e ver se aquilo que nos fez mal, nós vamos dar sequência ou se nós vamos dizer assim, chega, aqui você não tem mais espaço. Porque tem muitas pessoas que passam por diversos traumas na vida e que não conseguem se ressignificar e nem superar e são propagadores de energias negativas, da violência, de exemplos ruins, de violência, se inserem em uma parte da sociedade que não é bem vista. Mas às vezes muitas pessoas olham e dizem assim, tanto com mulheres quanto com homens, nossa, eu não entendo por que fulano é tão bem parecido, de uma família tão boa, é uma pessoa assim. Mas não compreende a base, que talvez não tenha sido uma base sólida, não tenha tido tudo que precisou para essa formação ser uma formação cidadã correta, né? Isso. As questões existenciais, elas têm um peso muito grande, né? A parentalidade, né? A vivência do passado. Então, a psicologia fala muito bem sobre isso, né? Eu não sou psicóloga,
mas eu convivo muito com psicólogos, até mesmo porque eu faço parte do grupo reflexivo, fazia, né? Estou desincompatibilizada no momento de combate à violência doméstica e familiar, e esse grupo trabalha especificamente os homens condenados por violência doméstica e familiar, e o projeto chama Projeto Quebrando Barreiras, porque entende-se que a violência doméstica e familiar, ela é cultural, né? E tem todas essas questões. Então a gente trabalha muito, a gente aprende muito com a psicóloga ali, com aquele diálogo, e a gente consegue ver que as pessoas precisam se ressignificar, né? Que as pessoas precisam de um suporte para se ressignificar. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde que a saúde mental é um problema de utilidade pública, né? Todo mundo hoje sofre de algo com doenças psicossomáticas, né? Exatamente. Mas, Joelma, deixa eu lhe perguntar. A Joelma da infância, na verdade, a Joelma que está aqui hoje, já existiu um pouquinho dela na infância? Ou houve toda uma transformação? Porque a gente percebe que mesmo tendo tido esses momentos que você passou, que foram pontos norteadores para que você desenvolvesse os trabalhos sociais, mas já existia uma personalidade. Aquela personalidade da infância, ela ficou na infância e com o decorrer do tempo uma outra foi se formando, ou em você ainda mora um pouquinho daquela do início? Ah, eu acredito que sim. Eu tenho muita memória afetiva, positiva. E quando eu volto lá atrás, eu sempre fui uma criança participativa. Eu sempre fui uma criança que eu organizava o cenário e brincava de cozinhadinha. Não sei se já ouviu esse termo, que você monta Sim, a casinha no fundo do quintal, pega as panelinhas, sim. e eu buscava as crianças menos favorecidas Na ali, sua era panelinha de barro ou já era panelinha feita de uma latinha, de de alguma... latinha de sardinha, latinha, essas latinhas sim a gente utilizava, né? A minha vizinha de Era a lá do lado, verdadeira infância, sabia, Joelma? as vaquinhas de pé de manga com manga verde, com A espiga de milho, a a boneca. boneca, ou a manga com os palitos de fósforo fazendo os pezinhos, montando as vaquinhas, você cercava o curral, né? Então, e eu chamava aquelas crianças com a situação, de certa forma, menos favorecida do que a minha, para poder ir lanchar. E minha avó, ela era muito estratégica, né? Minha avó, ela fazia tipo um mingau com água de polvilho e pegava aquele suquinho de uva que a gente chamava veneno de rato, os kisuke, não sei se vocês lembram desse kisuke. Eu conheci ele como entope veia. É, porque já é outra geração. A minha geração é anterior à sua. E colocava ali, fazia tipo uma gelatina. E criança ama, colorido, doce, saboroso, né? E eu Sim. trazia aquelas crianças e falava, vó, faz a panqueca, faz o beiju, que é hoje a tapioca, né? Faz a nossa gelatina esquentada, né? E ali a gente, porque os meninos estão sem comer. Então eu já tinha isso. Quando eu estava refletindo sobre a minha pessoa de antes e de agora, me veio esse contexto na minha memória, né? Então, eu tenho sim isso, tenho sim, é algo que é intrínseco meu. Eu acho que eu já nasci com esse dom de propagar o bem, né, ao outro. Eu acredito que dentro dos dons do Espírito Santo, o meu é isso, o dom do amor. Que bacana. Para você se tornar essa mulher de fibra, mulher de caráter, você teve grandes exemplos. Eu acredito que sua mãe foi um deles, mas existiram outras pessoas da sociedade que você fazia parte e que faz, né? Porque nós estamos em constante formação do nosso caráter, solidificação dele. Ele já existe ali no fator X, mas quando a gente vê algo admirável na sociedade, nós puxamos para nós para que nós consigamos solidificar melhor ainda. Você tem grandes exemplos que você diz assim, nossa, foi pessoa admirável, eu carrego comigo um ensinamento para minha vida. A gente sempre tem alguma pessoa de referência, né? Mas a pessoa que eu mais tenho como referência na minha vida é a minha avó. Eu gostaria de poder dizer assim, tem grandes nomes? Tem John Wesley. Eu considero John Wesley um evangelista de peso, né? Então, eu tenho o ativista Martin Luther King, eu considero ele
uma pessoa que construiu hoje uma realidade que muitas pessoas hoje estão podendo se fazer valer, né, que defensor da igualdade racial, na defesa dos direitos, não só da pessoa preta, negra, mas também de toda uma sociedade, né? Ele não fazia distinção, ele acreditava que as pessoas deveriam olhar umas para as outras e se entenderem como iguais, porque uma cor não difere ninguém do outro, né? Então, eu acho que ele foi uma pessoa de muita referência. Tem um ditado que todo mundo conhece dele, talvez pode ser até piegas, mas eu acho muito valoroso, que ainda mais nesse contexto que nós estamos falando, político, né, social, Sim. que ele fala que o que mais incomodava ele, diante do ativismo dele, daquela luta ferrenha, não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons, né? Então, isso me marcou quando eu ouvi. Né? Então, e outro foi Betinho de Souza, que foi um homem incansável no combate à fome. Então, ele fez uma diferença enorme no Brasil. Muitas famílias saíram, né, da desnutrição através de uma campanha que ele resolveu assumir. Então, não é um religioso, é um cidadão comum e que fez uma diferença, que hoje é contabilizado até hoje o trabalho que ele desenvolve. Tem Madre Teresa de Calcutá, que não dá nem para comentar, que aquela mulher é excelente, né? E ela falava Tem que... grandes nomes, né? Grandes nomes, sim. Ela falava que às vezes a gente pensa que a nossa contribuição não soma em nada, mas uma gota no oceano sem as outras gotas no oceano não é um oceano, né? Tipo, mais ou menos essa é a frase dela. Então, a sua contribuição, a minha contribuição, a contribuição da Natália, né? E nós juntos, nós podemos alcançar um resultado que surpreende e cura muita gente, sara muita gente, atende muita gente. Que interessante. Ao longo de toda a sua fala, a gente percebe a construção do social acontecendo, da infância até aqui. Mas a pergunta, quando e como você realmente descobriu que você tinha vocação para lidar com o social? Porque de repente você gostava, é igual a alguns adolescentes. Hoje eu gosto de um artista X, amanhã eu já não gosto mais. A gente percebe que não foi temporal o seu, foi atemporal. Você realmente trouxe para a sua vida e realmente faz isso acontecer cotidianamente. Sim, eu, eu comecei mesmo o social, esse ativismo assim, essa minha participação no contexto social, com o interesse coletivo, né, de agregar pessoas, acho que foi em meados de 2002, 2001, na época do governo, das eleições do saudoso governador Joaquim Roriz. A gente foi para uma frente que nós denominamos Frente Jovem, né, e essa Frente Jovem, ela teve um destaque muito grande na eleição no Distrito Federal, né, teve um enfoque muito grande. Então, a gente começou a Protagonizar. protagonizar a política para a juventude. É a primeira vez que eu tinha visto a juventude mesmo, pessoas de 14, 15, 18, até 20 anos, né, fazendo a diferença no contexto político de forma participativa. Que hoje é tão difícil a gente ver, né? Tão difícil a gente ver, que é algo que precisa ser resgatado, né? E logo depois dessa campanha eleitoral, a gente já deu uma sequência na criação da primeira instituição que eu fiz parte e ajudei a construir, que foi a JOIA, Juventude Organizada para Integração e Ação. Né? E daí teve a primeira audiência pública, né, de políticas públicas para a juventude na Câmara Federal, onde a presidente dessa comissão era a Lúcia Vânia, nossa Lúcia Vânia, que era na época deputada federal, e ali eu conheci... Ela já foi senadora? Ela senadora. Uhum, também. Na época ela era deputada. E ela conduzia essa comissão de políticas para a juventude, a primeira, e lá eu conheci um rapaz de São Paulo, um grande amigo meu, Alceu Raui,
que estava ali para levantar a bandeira também da criação da Secretaria Nacional da Juventude, e ele trouxe um instrumento cívico, que era um abaixo-assinado, para levantar assinaturas para pensar aquele projeto e levar junto à Secretaria da Presidência da República para que pudesse ser construído, né, implementado essa secretaria. E ali nós fizemos uma mobilização e coletamos ali em Brasília mais de 5.000 assinaturas. E assim a secretaria foi criada, não sei de fato se foi por causa do nosso movimento, mas eu acredito que a construção de várias pessoas também que levantaram essa Serviu como bandeira. pingo no oceano. Exatamente, perfeita colocação, né? Serviu como um pingo no oceano para fazer acontecer. E logo em seguida nós reprogramamos esse projeto, né? Colocamos ele no padrão que encaixaria para o Distrito Federal, reformulamos e apresentamos nos gabinetes dos deputados, junto ao Executivo, e o governador Roriz, à época, criou também a Secretaria do Estado da Juventude do Distrito Federal, da qual, até a sua desconstrução no outro governo, eu fui diretora de projetos. Que interessante. Joelma, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua caminhada? Porque a gente sabe que desafios são diários, né? Tem ditados que, na verdade, tem ditados não. Tem um ditado que diz que todo dia a gente tem que matar um leão para chegar no final do dia e estar bem. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou? Eu acho que a falta de informação, porque quando você fala de trabalho social, você fala do terceiro setor. E o terceiro setor hoje, né, como a maioria sabe, nós temos o primeiro setor, que é o poder público, o segundo, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, fundações, sindicatos, igrejas, né? Que geralmente são instituições sem fins lucrativos, né? Que compõem esse terceiro setor. Ela ainda é algo que ainda precisa ser normatizado. Então, você não tem uma legislação administrativa, operacional só para ele, você não tem uma legislação normativa contábil só para ela, você fica nadando ali sem saber o que está certo e o que não está, né? Então, e a falta de experiência nisso, há 16 anos, que foi quando eu agarrei mesmo. Eu estava até contando que a gente criou a Joia, depois a secretaria, em 2005 para 2006. Em 2006 eu decidi voltar para minha terra natal, fiquei 5 anos em Brasília, e voltei para cá, para Lusiânia, e foi quando eu senti ali na minha comunidade, que é uma comunidade periférica, na região norte, hoje é Vila São José, e o grande índice de violência que se estendia naquela comunidade, pelo uso, tráfico de droga, abuso, violência doméstica e familiar, né? Na época, violência doméstica e familiar não era um tema tão falado, né? Então a gente falava, violência, o marido espancou a esposa, a gente falava assim, né? A gente Era não tido tinha até como normal, como né? normal, Que ninguém não exatamente. metia. Em briga de marido e mulher, Ninguém ninguém mete mete a a colher. colher. Tem até um ditado Hoje a gente contrário, diz, né? a gente mete a concha. Isso. Então, aí eu senti assim, pelo pouco de conhecimento que eu tinha, eu senti na obrigação de compartilhar. Eu acho assim que quem sabe e não compartilha, nada sabe. Porque a gente Sim. aprende para somar, né? A gente aprende para contribuir. Então, eu senti a necessidade. Então, eu comecei a fazer uma mobilização social para trazer a comunidade para essa participação por meio de uma ação social, né? Então, eu busquei o poder público, busquei a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, voluntários, e a gente construiu a primeira ação social na época do Natal. Construímos uma casa de Papai Noel. Hoje a gente não trabalha essa temática do Papai Noel. Quando é Natal, a gente trabalha a verdadeira história do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Trabalhamos essa questão, mas na época a gente não tinha esse conhecimento ainda, e a gente trabalhou a casinha de Papai Noel, com brinquedo. Aí levamos serviço de atenção básica ao cidadão na área da saúde, da educação, da cultura, do desporto, lazer, e fizemos aquela ação social igual a ação social do SESC,
aquela ação social que a Realmente prefeitura bem faz, completa, né? prefeitura nos bairros, essa assim, bem completa mesmo. Só a partir de uma iniciativa e uma força de vontade a gente vê que a gente consegue avançar, né? Então, a partir daí, aquela comunidade ali, aquelas crianças, aqueles adolescentes e até aqueles jovens que já eram traficantes, aviãozinhos, eles iam lá na instituição ali, sentiam a necessidade de estar ali perto, mesmo que um pouco resistente, mas iam e protegiam aquela comunidade. E hoje a nossa comunidade é uma comunidade muito pacífica, muito gostosa de se viver, e eu acredito que o trabalho que foi desenvolvido ali contribuiu para que hoje a gente pudesse ter uma comunidade mais fortalecida e mais segura que nós temos hoje. Que interessante. Joelma, trabalhar com o social, em sua grande maioria, não há remuneração. Pelo contrário, a necessidade de uma entrega verdadeira, a necessidade de abrir mão, às vezes, de benefícios próprios em função do outro. Se você pudesse voltar no tempo, você escolheria fazer tudo o que você fez ao longo desses 16 anos? Sim, com certeza, com certeza. Como eu te disse, não é algo que eu decidi fazer. É algo que eu despertou em mim, que já estava em mim e que aflorou. Um chamado. É um chamado. Então eu tenho prazer em fazer isso. E ao longo dos anos eu aprendi que é algo meu, não é seu, não é de Natália, não é do João, não é do Pedro, não é do meu filho, não é da minha parentela, é meu. Se vier agregar apoio, maravilhoso, mas se não, também está tudo certo, né? Então eu faria, sinceramente, 10 vezes mais. Eu fazia até melhor, porque se eu pudesse voltar ainda com a capacidade que eu tenho hoje, eu avançaria muito mais. Acho que a gente Alguns teria... caminhos que percorreu longos, hoje trilharia de maneira encurtando-os pelo conhecimento, né? Exatamente, não precisaria inventar a roda, porque eu já sabia que a roda já estava certa, só colocar ela para rodar. Olha só, eu sei que há diversos espaços que são contemplados com o seu trabalho social. Me fala o que mais te deixa feliz nesses ambientes. Joelma, eu acredito que muita coisa te deixa impactada quando você vê, talvez até caracterizando a palavra descaso em alguns ambientes onde você anda, mas outros são combustível para que você faça da fraqueza força, para que você faça do choro um sorriso. O que mais deixa você feliz? Saber que eu tenho a capacidade de acolher pessoas, né? Saber que um simples lanche que você fornece após uma atividade de um judô, de uma roda de leitura, de uma ginástica, vai fazer uma criança dormir com o estômago cheio. Porque isso é uma realidade que muitos acham que não existe e é um fato hoje na nossa sociedade. É real. Então, saber que eu posso contribuir com isso, e tão simples, e de forma tão tranquila, isso me alegra muito. Apesar de me deixar o meu coração aflito, porque eu queria fazer mais e melhor, mas eu sei que pelo menos eu estou contribuindo para que uma criança durma com o estômago cheio. Ou uma família também possa ter uma mesa com alimento para fazer uma complementação alimentar e nutricional através de um projeto como o Banco de Alimentos, né? Que a gente já atendeu mais de 10 mil famílias por aí. Muito bom. Não se faz nada sozinho. O social precisa de apoio, parceria, mão de obra e muito amor envolvido. Você que está aí do outro lado já percebeu que não dá para fazer nada sem amor. Você já se deparou com alguma situação desonrosa de pessoas tentando tirar proveito da vulnerabilidade alheia? Porque a gente observa que o seu trabalho não é um trabalho que tenta tirar proveito, igual nós podemos observar em diversas plataformas digitais aí, as pessoas fazendo o bem olhando a quem, enquanto fazer o bem não deve olhar a quem. Você já se deparou com alguma situação assim que você disse, Senhor Jesus, me dá discernimento, sabedoria para lidar com isso? Ah, com certeza. Em todos os segmentos sociais
que eu compartilhei a minha vivência, eu percebi isso, até na iniciativa privada. Às vezes tem empresa de responsabilidade social que usa a responsabilidade social apenas para promoção pessoal, mas tem muitas outras que usa como uma responsabilidade que ela tem aonde ela está inserida. Isso é muito interessante. A gente vê no poder público também, muita gente fazendo a tal da chamada política do pão e circo, né? Que é uma coisa muito enojável mesmo, né? Sim. Eu acho que Existem coisas que nós fazemos pelo outro que não precisa ser propagada. exatamente. E no trabalho social, no terceiro setor, eu vejo pessoas tentando aproveitar mesmo. Por exemplo, a gente teve o projeto lá Banco de Alimentos, tem, né, até hoje. Então, o alimento chegava na instituição, chega na instituição, eu tinha que separar nos mínimos detalhes. Se viesse 6 abóbora e eu tivesse 12 pessoas para atender no banco de alimentos, eu dividiria aquelas 6 abóbora, repartiria no mês. Se tivesse 16 em 3 partes iguais, eu sacrificaria para organizar a cesta conforme tinha que ser. A mandioca, por exemplo, um detalhe bobo, mas que eu acho que quem faz com amor tem peso. Às vezes muitos não acham que é bobagem, mas eu não vejo assim. A mandioca, ela tem uma ponta aguda, assim, não tem? Uhum. Então, quando você coloca na sacola da pessoa sem tirar, a pessoa vai rasgando a sacola e as verduras caem na rua. Então, é constrangedor, né, para uma pessoa, né, que está ali pegando um alimento e perdeu o alimento no meio da rua. Então, eu tirava todas as pontinhas, descartava as pontinhas, separava tudo direitinho antes de começar o atendimento. As famílias todas cadastradas, né, então, todo com cadastro, com um cartãozinho que era batido um carimbo, né, e as pessoas, chegasse uma pessoa nova por exemplo, a Natália era uma beneficiária, mas não era uma beneficiária que estava no nível 1 de atendimento. Então, a gente tirava aquele nível dela e passava para aquela família mais precária, porque ela era uma voluntária que estava lá contribuindo. Se sobrasse os beneficiários voluntários, receberia também. Então, eu via muita gente escondendo, tipo assim, quando vinha uma maçã, né? Aí dividia entre eles a maçã. Aí eu falava assim, pode devolver a maçã é das crianças, das famílias inscritas no projeto. Então, vinha um iogurte do supermercado que nós temos parceria, vinha um iogurte. Aí, se vinha um iogurte, por exemplo, assim, um Activia, café da manhã, aí as pessoas, um grego, aí se viesse um Danette, que viesse uma quantidade menor, eles algumas pessoas que participavam, separava para eles. Então, eu ia lá e tirava, porque o projeto não era para nós, o projeto era primeiro Não para estava aquelas envolvido famílias em na causa, situação de né? vulnerabilidade. Não estava envolvido na causa, estava ali para receber o benefício. E ele poderia estar ali para estar envolvido na causa, contribuir com o bem-estar do outro e também ser beneficiado, né? Então, a gente vê coisas simples, como também já recebemos propostas absurdas de lavagem de dinheiro para a gente poder, hoje, estar com uma instituição gigante, né? Mas Indecentes, né? indecentes para voltar recursos, entendeu? Para onde eu não sabia aonde, como que a gente iria justificar. Então, todos os segmentos têm uma maçãzinha podre que a gente tem que estar sempre olhando aquele cesto e retirar ela daquele lugar para que ela não contamine as outras. Mas isso faz parte do sistema, né? A gente vive numa sociedade que tem pessoas boas, tem pessoas ruins, boas, bem intencionadas, mal intencionadas, e o mundo é assim desde que o mundo é mundo. E isso não é só na questão do primeiro, do segundo e do terceiro setor, não. Até na questão religiosa, em todos os Na família segmentos, mesmo, na né? família também, né? Uhum. Existe muito isso. E os parceiros que te deixam orgulhosa de você saber que sempre que precisou, pôde contar com eles. Você pode citar para nós, ou eles são aqueles parceiros que dão com uma mão, mas não quer que a outra fique sabendo? A maioria dos nossos parceiros, eles são essas pessoas reservadas, né? Elas são essas pessoas reservadas, que o que a mão direita faz, a esquerda não saiba a esquerda, né? Então, e vice-versa. Mas eu gosto de falar quando eu tenho oportunidade, porque eu acho que isso atrai, abre a mente de outras pessoas. Então, hoje o Galpão de Ideias, que é um dos projetos que eu considero
o mais importante que eu desenvolvi até hoje, que é o Galpão de Ideias, que é um espaço de convivência comunitária, diálogo social e fomento ao voluntariado. Convivência comunitária porque convive com e em comunidade. Sim. Diálogo social, porque como você promove um projeto, uma ação, você está dialogando a sociedade ali, né? Questões de segurança alimentar, educação, cultura, esporte, lazer, qualificação profissional, então você está dialogando a sociedade. E fomenta o voluntariado, porque como a gente não tem recursos próprios, e nenhum recurso fixo todo mês, a gente criou um espaço onde alguém possa ir lá e ministrar alguma coisa e com a junção de um esforço a gente fazer os projetos acontecerem. Diversas contribuições, né? Diversas contribuições. Então, esse espaço, ele é cedido há mais de 8 anos por um grande empresário do agronegócio, o Tarcísio, o nome dele, das Fazendas Gamela. E ele comprou esse lugar quando eu já estava lá e era uma tapera, né? E ele, a minha mãe e eu reformamos e transformamos num galpão, né, Natália? Muito grande, né? Para poder acolher melhor essa comunidade. E ele está sempre ali à disposição. Outro também é um pessoal da área da gráfica, de impressão, não sei se pode falar nome, Sim, fica à vontade. que é o Eliandro, da Essencial. Ele sempre trabalha comigo em relação à impressão de banner, quando a gente precisa. Quando ele pode, ele faz 100%. Quando ele não pode, ele dá um desconto bem bacana para que a gente possa desenvolver as nossas campanhas, que são diversas campanhas que a gente desenvolve. O Benilton também me ajudou muito no início. Você conhece o Benilton? O... Da Benilton Sampaio? É que mexe com filmagem? Isso. Como é Conheço. que é a empresa dele? Eu esqueci. A Benilton, empresa dele desculpa. é Extra B. Extra B, o Benilton. O Benilton foi uma das pessoas, mas é essencial, que mais me apoiaram assim, nesse início. O supermercado São José também, na época do Osmi. Eu esqueci de contar essa parte. Além da ação social, teve a primeira atividade do Banco de Alimentos. E quem me fornecia as verduras, as frutas e a carne para fazer o sopão era o Osmi do supermercado São José. E a gente ia lá e ele fornecia para a gente aqueles alimentos que era passível de consumo, porém não era mais passível de deixar na gôndola, né? E Sim. eu levava para a cozinha da minha mãe, a gente higienizava, colocava nos saquinhos e eu ia entregando de casa em casa lá na Vila São José num carrinho de mão, né? E acolhendo aquelas famílias. E à noite a gente fazia uma vez por semana uma sopa que ele disponibilizava, além das verduras, alguns quilos de carne moída para a gente distribuir nas ruas. Também foi a primeira ação. Aí depois dessas duas ações, eu senti a necessidade de criar o Instituto Ideias Ser Escola, né, que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação e Implementação de Ações Sociais, Ideias, para que a gente pudesse ter um respaldo legal e ter transparência no nosso processo e buscar outras parcerias e expandir, né? Fazer parceria com o poder público, que hoje nós estamos buscando uma parceria grande aí pela primeira vez. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com o governo federal, né? Também estamos viabilizando também a possibilidade de formar parceria com o município também. Acredito que nós vamos avançar nessa questão. E assim por diante, né? Então, tem muitos parceiros, sim. Tem Que pessoas como bacana. você que abriu o canal de comunicação para que a gente pudesse expor esse trabalho, diversas pessoas nesse sentido, e por aí vai. É isso que move, né, Joelma? Saber que existem pessoas verdadeiras que abraçam realmente a causa. E essa causa, ela é uma causa que todos os dias você sonha com algo diferente. Hoje, qual o seu maior sonho com relação ao que você faz do social? Só complementando o parceiro, eu esqueci da Igreja Rocha Viva. A Igreja Rocha Viva do pastor Paulo, da pastora Márcia, eles são hoje um parceiro, a gente é tão ligados que nós somos hoje um parceiro que, quando eu falo, eu não sinto a necessidade nem de falar deles, que parece que nós somos uma coisa só, né? Mas a Igreja Rocha Viva, ela tem sido um braço, uma perna para a nossa instituição. E o que eu gostaria de ver em relação ao trabalho hoje, onde eu queria chegar, é esse que foi a Seu pergunta? sonho hoje com relação ao trabalho? O meu sonho hoje é construir um espaço próprio do Instituto que tenha educação formal básica, creche, educação infantil e até o 5º ano, pelo menos,
com atividades de educação complementar no contraturno escolar. Tanto na questão da informação para conscientização e prevenção, a violência doméstica institucional dentro das escolas, a prevenção contra o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente, economia doméstica, empreendedorismo, entre outras questões que promovem cidadania, né? Antigamente nós tínhamos educação moral e cívica, a SPB, hoje a gente não tem mais isso, onde a gente construía um cidadão de deveres e direitos, de fato, né? E hoje a gente não tem. E também atividades na área do esporte e da cultura, porque eu acredito que a cultura e o esporte promove e constrói adultos saudáveis e conscientes, né? Então a gente precisa avançar nessa questão da educação, da cultura e do esporte junto à criança e ao adolescente para que nós tenhamos adultos saudáveis e conscientes do seu papel na sociedade. Isso é muito importante. E dos projetos, Joelma, que você já desenvolveu até hoje, qual ou quais você considera mais importante? Então, o projeto mais importante que eu considero, na verdade, são dois, né? É o Galpão de Ideias, que foi aquele que eu te falei, que é o espaço de convivência comunitária, diálogo social e fomento à voluntariedade. Porque lá você tem várias atividades e é um espaço onde a comunidade entra. São diversas atividades simultâneas ou com uma programação com semanal? Com a programação, um cronograma de programações semanais. Sim. Né? Até mesmo porque como a gente não tem condição... A demanda, né? A gente não tem condição de estar com uma rotatividade grande, né? E nem de estar aberto de segunda a sexta-feira, de 8 às 18. Pela questão também, né? dos agentes colaboradores, né? Isso, porque é voluntário, né? Então a gente está lutando para que a gente tenha essa efetividade, essa capacidade de pelo menos estar com condição de remunerar os profissionais básicos que mantêm esse espaço aberto e com atendimento continuado. Né? Então, essa é a ideia. E outro projeto que nós fizemos recentemente, que eu achei de suma importância e muito valoroso, foi a Rede Conexão Comunidade Participativa, que foi em parceria com a Fundação Itaú, o projeto Experiência em Rede, que é um projeto, um programa que eles têm, que todo ano eles separam uma cidade de cada região do Brasil e faz dentro dessa cidade eles escolhem instituições que se juntam em uma rede de apoio para promover, desenvolver um projeto e executar aquele projeto, que é praticamente a mesma pegada do Ideias, né? Junta as pessoas e faz um projeto acontecer. Então, essa rede de conexão comunidade participativa, ele aconteceu o ano passado, durante um período de 6 meses, e ele aconteceu na escola André Rocher, ali na Serrinha, onde a gente ia para dentro da escola e promovia no final de semana atividades com a família, que a gente denominava Família Base para a Educação, Grupo 1, o Fala Certa, que é do adolescente, Grupo 2, e o projeto Eu Leio e Tu Lê, nós aprendemos, que é o da criança. Então a gente pegava, por exemplo, assim, um tema, comunicação não violenta, tinha todo um tema programado a cada atividade. Então, nós trabalhávamos a educação não violenta com a família numa forma de comunicação diferente da do adolescente e uma forma de comunicação diferente da criança. Porque são entendimentos diferentes, e visões diferentes, e necessidades diferentes. Fases diferentes. Fases diferentes. Então, por exemplo, no projeto Eu Leio e Tu Lê, nós aprendemos, porque nós temos uma mini brinquedoteca itinerante que a gente leva para os bairros. É coisa demais, sabe? Que a gente vai pegando o que tem pela frente. Brinquedoteca itinerante, ela é em um carro, em um micro-ônibus? Ela não é um carro, nem um micro-ônibus. São os brinquedos em alguma coisa que você leva? São minis prateleiras coloridas, livros lúdicos, literários, brinquedos, fantoches, tapete de EVA, mesinha, dama, pinturas de rosto, e ali a gente passa... Chega lá, monta o cenário. Monta o cenário com cama elástica, algodão doce, tem as rodas de leitura, as brincadeiras que chamam as pessoas para uma realidade. Ali as crianças pintam o rosto, jogam uma dama, desenha... pinta ou desenha algo pautado no tema da vez, né? E ali a gente vai desenvolvendo aquele trabalho. Então, nesse dia, por exemplo, da comunicação não violenta, a psicóloga voluntária que estava na sala com as crianças, ela levou a fantasia da história dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos e o lobo mau.
Então, as crianças vestiram a fantasia e, junto com ela, contou a história e mostrou o que era uma comunicação violenta através da história do Três Porquinhos. Protagonizaram realmente a história, né? Exatamente. E após esse momento, a gente tem um espaço de uso coletivo, que é os brinquedos, as atividades de pintura de rosto, a cultura das brincadeiras de rua, baliza, né, alguma coisa nesse sentido, e alimentação para encerrar o evento. Então foram 6 meses de evento dentro da escola e encerramos com o Céu de Pipas, que é um projeto também que acontece geralmente no mês de julho e no mês de dezembro, que é uma oficina de pipas com palestras educativas e preventivas ao uso da linha chilena e da linha cerol, responsabilidades e consequências, tanto para as crianças e adolescentes como para os pais e responsáveis. Né? Então tem a participação da Polícia Militar, do Bombeiro, da sociedade civil, e é um projeto muito legal. Então tem uma tarde inteira de confecção de pipa, alimentação, brincadeira, e o final nós realizamos também com o corpo docente da escola e o quadro todo de funcionário, que foi o seminário Escola, a primeiro seminário Escola Mais Segura, que aconteceu em julho do ano passado, no Centro de Convenções, onde nós conseguimos levar a Polícia Militar, a GCM, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, uma educadora especialista em criança e adolescente, em educação preventiva na escola da Secretaria de Educação, que falou sobre os fatores de violência, a PM falou sobre os programas deles na questão do combate à violência nas escolas, a GCM também, a Polícia Civil levou sobre aquela questão da Dark Web, aquela linha negra da internet, o submundo da internet, os cuidados que tem que ter, o que acontece ali dentro. O Corpo de Bombeiro levou sobre o plano de evacuação. Então, achei interessante porque o recurso era mínimo e aconteceu tudo isso através da soma de parceria, de um trabalho em rede, que é o que o IDEA já vem fazendo, e a Fundação Itaú veio nos ajudar e mostrar que nós estávamos no caminho certo. Que bacana. E a gente percebe que isso é muito importante, Joelma, porque às vezes na sociedade as crianças, os adolescentes, eles têm muitos tabus com relação a essa diversidade de profissionais inseridos na sociedade. Eles não conseguem ver a polícia como algo que é do bem, às vezes, não conseguem ver, por exemplo, um agente de trânsito como alguém que está ali para prevenir algo que possa acontecer de errado, uma colisão, alguma Pra coisa do garantir a tipo. segurança, né? Garantir a segurança. E quando você insere todos em um único espaço, você consegue perceber que fica algo muito acolhedor, né? Exatamente. A participação social de todos os segmentos da nossa sociedade, ela é fundamental por isso. Porque quando o bombeiro vai num evento como esse e ajuda a gente a montar a cama elástica para aquela criança pular, ele já não é mais o bombeiro que apaga fogo. Porque a pessoa tem essa ideia de que o bombeiro somente apaga o fogo, né? Tem um incêndio, chamou, apagou. Não, tem todas as outras questões de primeiros socorros, né? De emergências e tal. Né? Ações preventivas, né? E as ações preventivas, bem colocado. A gente chega também à Polícia Militar, à Polícia Civil, então as pessoas pensam que as forças de segurança, elas são de caráter repressivo, e elas não são de caráter repressivo apenas. A repressão, a ideia seria o último caso, né? Elas são de caráter preventivo também, porque a polícia, ela é comunitária, porque ela foi criada para o povo, para o povo e pelo povo. Né? Então, só que diante dos cenários de violência, ela precisou agir com repressão. Né? Então, hoje, nessas ações sociais mesmo que a gente faz, todas que tem, a banda da PM sempre está presente, porque a gente entende que ela abre o evento com aquele momento cívico, com o hino nacional, aí depois ela toca aquelas músicas internacionais, aí as pessoas falam assim, a PM é descolada, a PM toca outras músicas. São pessoas normais que curtem uma cultura de qualidade, uma boa música de qualidade e que quer ver o bem-estar social, né? Então, há algum tempo a polícia chegava na comunidade, né? As pessoas escondiam e ficavam olhando pela fresta do portão para saber quem que é o que ia levar dessa vez, né? Vai levar quem? O que está acontecendo, né? Ficava ali. Hoje não, hoje a polícia entra, tem
Por exemplo, a A polícia é uma van, parceira da sociedade, a né? polícia comunitária, né, tem a van, tem um momento até que ela para lá com um cafezinho, esperando o cidadão ir lá. Então, toda vez que vocês vêem a van da Polícia Militar parada numa rua, com a mesinha assim, pode ir lá, senta, toma um café, conta como é que está seu bairro, porque ela quer ouvir, ela quer se sentir pertencente a esse processo de construção de uma segurança pública de qualidade. Que bacana. Olha só, já falamos de muita coisa aqui e nós estamos vivenciando um período e vamos falar dele um pouco. Joelma, esse ano eleitoral, onde serão eleitos prefeitos e vereadores em todas as cidades do Brasil, qual a sua expectativa em relação a este pleito eleitoral, em especial aqui da nossa cidade de Lusiânia? Responsabilidade, hein? Então, a minha expectativa é que a gente tenha cidadãos, eleitores conscientes do seu papel na questão da construção de um pleito que realmente vai conduzir nossa cidade com transparência, com respeito aos direitos e às demandas que a nossa sociedade precisa. Então, eu penso que nós, como os eleitores, nós precisamos analisar os que estão, valorizar o que está sendo feito de bom, claro, enxergar, não fechar os olhos para o que não está legal, né? E valorizar também as lideranças comunitárias que estão vindo aí, novos líderes, novos possíveis representantes da sociedade civil ali no parlamento, né? E analisar essas pessoas para que tenham um voto ali, aperto verde ali, com a consciência de que está tentando fazer o melhor. Né? E que esses cidadãos, assim como eu, como você, não vote apenas por interesse pessoal, mas por uma causa que vai transformar não só as nossas vidas, mas uma cidade inteira. Coletivo, Ou né? seja, uma das coisas, não venda seu voto. Né? Tenha consciência de que o voto, ele pode destruir uma nação. Então, eu penso que a minha expectativa é que os cidadãos tenham consciência do seu papel no contexto social, político, eleitoral. Você falou de nação, na última eleição presidencial, nós tivemos uma polarização muito grande. Você acredita que essa polarização nacional irá afetar as eleições municipais, tanto para o executivo quanto para o legislativo? Sim, acredito. Eu acredito porque a gente teve um despertar. A gente teve um despertar. E nós estamos caminhando para uma sociedade mais consciente e mais participativa. Eu acredito que o cenário legislativo vai ter uma mudança radical. E eu torço para que isso aconteça. Que praticamente 90% seja renovado. E que pelo menos 40% a 50% seja renovado e com a composição de mulheres. Mas eu acredito que no executivo a gente tem aí 4 anos ainda com o atual prefeito. Né? Analisando os candidatos hoje, eu vejo que ele tem desenvolvido um trabalho bom, tem cumprido o seu plano de governo e não tem nada que desabone a conduta. E entre os que estão vindo por aí, eu não vejo que a gente deve tirar agora, né? E o que, andando pela comunidade, a gente percebe isso no anseio da população, né? Mas no legislativo eu acredito que vai ter uma renovação expressiva. Joelma, nesse período, os partidos fazem um esforço enorme em busca de mulheres com melhores qualificações para completar o percentual mínimo de candidata que o partido deve ter. O que você acha que deve ser feito pelos partidos a médio e a longo prazo para engajar melhor a participação de mulheres na política? Essa pergunta é muito bacana, porque hoje nós estamos lutando para que exista uma igualdade de gênero, né?
E uma das bandeiras dessa igualdade é na política. Hoje nós temos uma legislação que solicita que os partidos incluam pelo menos 30%. Há uma cota, né? Há uma cota de 30% que seja de mulheres, né? Mas, infelizmente, falta um trabalho que protagonize essas mulheres, sabe? Que De incentive. conscientização dessas mulheres, que incentive essas mulheres a vir fazer parte do cenário político, né? E eu fico muito triste que a maioria dos partidos só agem faltando 3 meses para as eleições, 6 meses para eleições. Não é um trabalho continuado ao longo de cada 4 anos ou de cada 2 anos, porque nós temos eleição de 2 em 2 anos, né? Então, vamos falar eleições municipais, por exemplo, de 4 em 4 anos. Tem 4 anos para poder desenvolver diversos projetos, por exemplo, frente da mulher, né, frente da juventude, palestras educativas sobre o jovem na política, a mulher na política, né, curso de capacitação, desenvolvimento urbano, social, econômico, e trazer essas pessoas para envolver e participar, promovendo informação, conhecimento. Eu sempre falo que quem participa gera conhecimento. Quem gera conhecimento, a capacidade de exercer os seus deveres e exigir os seus direitos, porque sem isso a gente não consegue avançar, né? Então, eu acho que falta uma representatividade de quem detém a autonomia que ainda é o partido, né, desses representantes. E hoje, mais de 41% são mulheres no cenário membros dos partidos políticos hoje, Sim, né, são mulheres, 40 e poucos %. O homem ainda supera. A população brasileira mais de 51% são mulheres, é mais mulheres do que homem. De eleitorado também. E hoje aí fica aquela pergunta, onde estão? O que está acontecendo? Isso, tem um cálculo errado aí, né? Porque no final, quando soma o percentual dos candidatos eleitos, a mulher não passa de 18%. Né? Então, onde que está o erro aí? Né? Então, existe um machismo estrutural ainda que a gente tem que combater, né? A intimidação. Hoje, por exemplo, nós temos uma Procuradoria da Mulher na Câmara, onde o presidente é um homem. Por favor. Onde nós vamos parar? Né? Então, a gente precisa avançar. Com qual poder de fala a pessoa vai representar vai a mulher? representar, né? São esses assuntos que é interessante serem debatidos não somente no período eleitoral, mas durante todo o ano. Joelma, diante de tantos escândalos nacionalmente falando que vemos na política e que é uma das instituições mais desacreditadas pela população, você acredita que a política ainda é a solução para os diversos problemas que afetam a nossa sociedade? Claro. A política, ela é a solução, ela não é o problema. A população ela anda muito desacreditada, mas esse eximir da responsabilidade social que cada um tem é prejudicial, porque é por meio da política que a gente desenvolve, né, as ações que promovem a sociedade. Né? É ali que a gente tem a ordenação de despesa, é ali que é formulada, efetivada, implementada as políticas públicas, é para ali que vem a arrecadação dos impostos, para que seja feita a ordenação de despesa. Então, se a gente não tem uma participação ativa no contexto de fiscalização e de contribuição também, porque o papel não é só fiscalizar, é contribuir também, a gente é corresponsável pela efetividade dessas políticas públicas, né? Então, a gente não vai avançar. E ignorar a política é dizer não para o nosso bem-estar. Então, é bobagem, é bobagem. Não adianta a gente ignorar, não. A gente tem que ir para dentro. E pessoas de bem não podem se eximir. Tem que se posicionar e se condicionar e preparar para estar ali naqueles cenários e naqueles espaços de decisão, porque senão é aquela coisa que Martin Luther King falou. Se posicionar com consciência também, né?
não adianta o grito, o que incomoda ele não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então é mais ou menos isso aí que nós chegamos no que eu estava Sim. falando. Então, se a gente cala, os grandes vão se organizar, os que estão lá para usar a política para benefício próprio vão se organizar, e nós que estamos ali na base vamos servir apenas de base mesmo, de esteio para eles, né? De estrutura para eles se manterem de pé. Então a gente tem que reagir sim. Ignorar a política é um tiro no pé. E isso que nós estamos falando para você que está aí do outro lado, a gente não fala somente na esfera municipal, a gente fala na esfera estadual, na esfera federal. A política nacionalmente falada e falando há uma necessidade de ter esse olhar, né, Joelma? Sim. Joelma, e a pergunta que não poderia faltar hoje? Caso você seja eleita a vereadora em nosso município, o que você irá pautar em seu mandato? Seus temas e objetivos como vereadora do nosso município? Ocean, transparência, proatividade, escuta ativa da população, porque eu não acredito que tem como você propor uma política pública se você não conhece a realidade de quem a vive. Então, não posso ir lá para o IP, ou lá para o Faro, para o Jardim São Paulo, para o Bandeirantes, criar uma política pública para um bairro desse, se eu não vou lá sentir o que aquela comunidade vive. Quantas ruas tem asfalto, se tem creche. Apresentar um projeto de lei que não vai de Que não encontro à vai de encontro à necessidade. necessidade da população. Então, uma escuta ativa e a participação da comunidade no contexto da construção desses projetos e também da sugestão para levar ao executivo, né? Não como afronta, né? Olha o buraco na rua. Não. Tem um buraco na rua? Por que tem esse buraco? O prefeito foi lá. Realmente você é o representante do povo, a voz do povo, né? Voz do povo, sugerir de forma diplomática. O que é que nós podemos fazer aqui sim, Joelma? Aqui não, Joelma. E se a gente fizer assim, vamos correr, dialogando, em parceria, com diplomacia, com respeito às autoridades constituídas, né? E eu acredito, e com participação da sociedade civil, eu acredito que nós vamos conseguir avançar. E é ser ativo, né? Ser ativo. Que de fato o papel do legislador é fiscalizar mesmo, né? Estar ali do lado das pessoas. Exatamente. Fiscalizar para que, quando a gente fala fiscalizar, a maioria das pessoas imaginam que é fiscalizar erros. Não. E nem sempre é erros. É fiscalizar para compreender se o executivo que executa está executando de acordo com aquela demanda que teve aquela necessidade. Exatamente. Né? E por que não está tendo aquilo ali? Talvez está faltando um olhar para aquilo ali. Nós, como um fiscalizador, que é o que olha, né? O que vê, porque quem fiscaliza tem que olhar, pode estar tirando com outro olhar e enxergando algo que alguém não enxergou, porque a política pública ela é muito complexa, não é fácil. Estar à frente do executivo não é fácil. Eu, particularmente, eu tenho receio do executivo. Eu não consigo, eu ainda não me enxergo à frente do executivo. Eu me enxergo como uma parlamentar. Mas eu ainda não me enxergo como um executivo, sabe? Porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Representar em forma de executar algo com um índice populacional de mais de 200 mil habitantes é muita responsabilidade, né? Exatamente. Que até não é você que está aí do outro lado, não é puxando sardinha, não é querendo enaltecer, mas a gente tem um gestor no município tão jovem, com tanta responsabilidade também, com tanta sensibilidade, e o que dá para a gente observar é que tem vontade de fazer mais pelo município, mais pela sociedade, pela comunidade, por todos, e é algo que é muito desafiador. Não é para todo mundo sentar na cadeira do executivo e dizer eu vou realmente gerenciar este município. Não é sentar na cadeira do seu escritório e dizer eu vou gerenciar as contas da minha casa. São mais de 200 cabeças, mentes pensantes, né? Com necessidades favoráveis distintas, e desfavoráveis exatamente, a um posicionamento, né? Posicionamento. Então é muito desafiador mesmo. Joelma, o que você deseja falar para as mulheres que irão disputar as eleições municipais, em especial as que, assim como você, exercem na nossa sociedade, no nosso município, trabalhos tão brilhantes e tão bem encorpados,
pessoas que não se eximam da responsabilidade, não se furtam de determinadas situações porque são difíceis no meio social. O que que você diz para essas mulheres que estão atuando, né? Parabéns, vão com tudo, né? A mulher tem que estar onde ela quiser estar, é um direito delas, né? E é vocês mesmos que têm que estar lá, líderes, ativistas sociais, pessoas que entendem o contexto social e acreditam na capacidade de fazer a diferença, né? Tem que estar lá sim. São pessoas que representam a sociedade hoje no pouco, como você bem colocou aí, com exímia excelência, que por mais que é difícil, os recursos são escassos, está ali fazendo a diferença. Então, são esses tipos de pessoas mesmo, não só homens como mulheres, né? Não só mulheres como homens, mas aqui em especial as mulheres, ocupando espaço de decisões. Nós precisamos estar lá para defender os direitos da mulher e da família, né? A gente precisa estar lá, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então eu digo, parabéns, vão com tudo. Eu acredito que tem espaço, são 21 cadeiras. Eu espero que nós consigamos pelo menos ocupar 10, porque hoje nós temos apenas 2 mulheres representando a mulher no espaço do Legislativo de Lusiânia. Na história de todo município, há um marco quando teve uma primeira mulher eleita vereadora, que é a Lucinha Laquis, né, no município. E não há isso na questão de homem, quando teve um primeiro homem eleito. Eu acho que são essas questões que têm que ser quebradas, esses tabus que têm que ser realmente tirados da sociedade e ser normalizado, que a mulher também ela pode exercer diversos papéis, estar em diversos lugares. Sim. Isso não quer dizer que tire a minha oportunidade de fazer algo, que tire a oportunidade de um outro homem. Pelo contrário, se o conhecimento que lhes foi adquirido ao longo de toda a vida profissional, social, acadêmica, familiar, religiosa, ele te proporcionou estar onde você está ou luta para estar, parabéns. Aquele que não conseguiu chegar lá, certamente é porque não trilhou o mesmo caminho, não abdicou das mesmas coisas para buscar um conhecimento, para fazer algo em prol da sociedade, da comunidade, porque eu acredito que ainda há muitas pessoas que depositam um voto de confiança no legislativo, não simplesmente por ser alguém do meu bairro, não simplesmente por ser alguém que eu conheço das redes sociais, mas por ser alguém que aquela pessoa, aquele eleitor percebe que é alguém sensível, é alguém que quer fazer algo diferente, que tem uma cabeça de inovação, que quer realmente mudar o cenário. Isso é muito importante. Sim, a mulher ela tem que ser protagonista do seu destino. Ela pode ser protagonista sendo do lar, sendo mãe, sendo esposa, né? Ela pode ser protagonista pilotando um avião. Ela pode ser protagonista modelando, né? Ela pode ser protagonista e ela pode ser o que ela quiser, onde ela quiser. E enquanto uma representante da população no cenário do legislativo, no parlamento, eu acredito que a gente tirar esse estigma de que o vereador é de bairro. O vereador ele não é de bairro, ele é da cidade. É do município. É do município. É algo que, perdoe-me cortar a sua fala, sempre me intriga alguém dizer assim, Eu também. ai, não vota em tal pessoa porque não é do Jardim Ingá, é de Lusiânia. Não vota em tal pessoa porque não é de Lusiânia, é do Jardim Ingá. Tem uma divisão. Eu fico me perguntando se a pessoa compreende que o legislar é para um bairro. Exatamente. Então a pessoa virar. Eu cheguei a conversar com a família nessa busca do apoio, nesse primeiro momento de pré-campanha, né? Sim. Então, durante a captação de apoios, a pessoa falou assim: mas você é de onde? Eu de Lusiânia. Não, mas de onde, Lusiânia? Aí eu peguei e falei assim: não estou compreendendo. Aí ela pegou e falou assim. Eu falei assim, eu sou do setor norte. Aí ela pegou e falou assim, mas de qual bairro? É daqui do Ingá? Aí eu peguei e falei assim, não, fica em Lusiânia. Ah, é porque a gente só vota no Ingá. Aí eu peguei e falei assim, por quê? Lusiânia é distinta do Jardim Ingá e vice-versa? Aí ela pegou e falou assim,
Não, é porque a gente é assim. Aí eu peguei e falei assim, mas o vereador que é daqui e foi eleito, o que que ele tem feito para a comunidade, né? Tem muitos bons, e lá tiveram muitos. Aí eu falei para ela assim, o que que ele tem Mas feito para a comunidade? Aí ela pegou, pensou, eu peguei e falei assim, então, eu não vou dizer que não tem pessoas boas, tem gente fazendo a diferença, né? Mas por que que a senhora pensou? Porque está faltando o protagonismo dele, ele é daqui, né? Então a gente tem que pensar num representante que está fazendo a diferença, que se vale a pena permanecer, bacana, e aqueles que podem fazer a diferença e vale a pena ter uma oportunidade, independente em qual bairro ele esteja inserido, né? Porque o papel dele é levantar as demandas sociais, é fiscalizar, é contribuir, é sugerir, né? É participar do processo de construção para que as necessidades e demandas sejam entendidas e sanadas. Não interessa onde ele estiver, porque o plenário, todos vão estar reunidos lá e votando no mesmo lugar. para um bem Para um bem coletivo, coletivo e para um único e para um projeto específico, né? Então, não interessa se ele é do Ingá ou se ele é do Jardim São Paulo, é do já, centro de já Lusiânia. pensou um candidato à presidência da República ouvisse algo do tipo, mas você é de qual estado? Boa colocação, um bom exemplo. É para todos, É, né? Vamos quebrar um pouco o gelo, complete a frase. Não eita, vivo sem? eita, meu Deus. Ah, é Jesus. Meu maior sonho é? Meu Deus, eu sou ruim desses negócios de pronto emprego, sabe? O meu maior sonho é continuar a fazer a diferença, é, estar presente de forma única na vida de alguém, nem que seja por uma fração de segundo. Quando eu estou em família, eu amo. Sorrir, Meu melhor amigo é? meu filho. Minha melhor amiga é? Aí é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso citar um nome, porque eu tenho algumas melhores amigas. Eu sei que a Compreendo amizade você. a gente pode contar no dedo, né? Mas eu tenho alguns dedos que que eu posso contar ainda. Odeio comer. Você acredita que nada? Amo comer. Comida japonesa. Nas horas vagas, eu Leio. já acordei no meio da noite e fui à geladeira fazer. Tomar água. Não como nas madrugadas. Quer me ver irritada? Ah, enrola para fazer as coisas, sem proatividade. Quer me ver feliz? Me ajude a ajudar. Choro fácil quando? Ai, vejo histórias tristes. Me emociono junto. Se você tivesse que ser um animal, qual animal seria? Por incrível que pareça, um tucano. Se fosse viver um dia no corpo de uma outra pessoa, quem você escolheria? Precisa escolher alguém. Meu Deus. Minha pastora Márcia. Uma saudade. Só uma?
Uhum. Minha mãe. Jogo das palavras, eu digo uma palavra para você, você responde o significado dela para ti em apenas uma. Deus. O grande eu sou. Família. A base. Amigos. Necessários. Paixão. Meu trabalho social. Um filme. São muitos. Deixa eu pensar um que mais me impactou. Mãos talentosas. Uma música. Dia branco. Cidade dos sonhos, onde você diria: esse final de semana eu estou indo para. Cidade de Goiás. Goiás Velho. Um cantor. Djavan. Uma cantora. Deixa eu ver. Uma cantora? Internautas, comentem aí. É. Que cantora? Tananã. Eu gosto de Celine Dion. Um vício. Um vício? Ler. Uma frase que te representa. O amor é contagioso. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria após sair daqui? Tendo em vista que são 20 horas e 33 minutos, o dia encerra, a noite encerraria às 0 horas. O que você iria fazer? Quanto tempo eu teria? Falou aí, não? Até 0 horas. Temos aqui quase 4 horas, 3 horas e meia. Eu ia abraçar todas as pessoas que eu poderia, entrar em contato com as demais e passar as melhores mensagens positivas e fazer uma oração, entregando os meus caminhos e o meu destino ao Deus, o meu Salvador. Se você fosse a presidente do Brasil, hoje quando eu Eita, fui montar a pergunta, eu fiquei em dúvida. A presidente ou a presidenta? Aí lá na legislação fala que a gente refere-se presidenta quando você vai oficializar um documento. é? Quando você está apenas falando, É é cabível os dois, mas o mais correto, presidente. Se você fosse a presidente do Brasil, o que você faria para melhorar o nosso país em suas diversas áreas? Meu Deus, que responsabilidade. Para quem disse que nunca pensou em sentar na cadeira do executivo, está sentando na presidencial. Eita! Nossa, vamos lá. Primeiro, combater incansavelmente a corrupção. Acho que só isso já seria. Porque a corrupção hoje, assim, ela é
ela mata mais do que acidente de trânsito. Com isto, eu acredito que fortaleceríamos a gestão em todo o país, inclusive as ações de saúde, de educação, de mobilidade urbana, de segurança. Então, a primeira coisa que eu faria era um combate incansável da corrupção. Segundo, um planejamento intenso de médio a longo prazo para o fortalecimento econômico, para a geração de trabalho e renda, impactando diretamente o trabalhador. E promovendo a geração de emprego e renda e automaticamente fortalecendo a economia do nosso país, né? E terceiro, tem mais um, o fortalecimento do serviço público, né? Para que nós tenhamos um serviço público de qualidade, valorizando o servidor e valorizando bastante os nossos servidores e atendendo com qualidade a nossa população. É isso. Difícil, né? Como no nosso programa, quem pergunta não só sou eu, você tem direito a fazer 3 perguntas para mim, daí para cá, que você gostaria de saber ou tirar alguma dúvida. Você que está aí do outro lado, que está assistindo, que um dia irá passar por aqui, já sabe que no final sempre terá isso nessa 4ª temporada do Papo de hoje. Você tem direito a 3 perguntas. Quem é Ocean Paiva? Ocean Paiva é um jovem sonhador cearense, abraçado desde 2018 pelo estado de Goiás, mais precisamente no Jardim Ingá e em Lusiânia, e que tem sonhos que ultrapassam a linha do eu, que vai para o coletivo, que vai para o nós. Eu tenho muitos sonhos que as pessoas imaginam que é sonho de liderar através de uma cadeira, por exemplo, no legislativo, e não. São sonhos de bastidores para que eu consiga ajudar pessoas, ajudar a minha família, ajudar pessoas que eu nunca vi, que eu não sei da vida dela, mas que de certa forma chegou até mim uma necessidade. Apenas ajudar e não mostrar jamais quem é o Ocean, que foi aquela pessoa que ajudou. E acima de tudo, uma pessoa que ama a arte, que ama tudo que envolve a arte. Desde o dançar, o cantar, o desenhar, o que você imaginar. Mas que incansavelmente Literatura de cordel. também ama a vida. Muito bom, muito bom. Ocean, como você enxerga a nossa sociedade hoje e como você pensa ela daqui a 10 anos? Eu enxergo a nossa sociedade hoje uma sociedade que usa muletas, que fraqueja na hora de tomar decisões, que tem medo de se posicionar, que não exerce o verdadeiro papel quando tem a oportunidade democraticamente, já que a gente está vivendo um período eleitoral, de conhecer para escolher com qualidade representantes que representem os seus direitos em quaisquer esferas, tanto seja municipal, estadual ou a federal, mas que daqui a 10 anos nós não venhamos a sofrer por uma escolha errada feita hoje. Muito bom. Mais uma, né? Mais uma. Vamos lá. O que você faria? Agora eu vou te pegar. Se você tivesse um tempo até meia-noite, o seu último suspiro de vida. Olha, eu faço tudo que eu tenho vontade.
todo dia eu ligo para alguém da minha família que eu tenho tempo e podem me atender para dizer que amo. Eu digo que eu amo os meus amigos. Eu digo que eu não gosto de alguma pessoa, mas não para estragar o dia dela e nem o meu, mas para que a gente possa entrar em um acordo e conseguir transformar um sentimento que é ruim em um sentimento bom. Ajustar. Eu faria apenas algo que às vezes a gente procrastina e não fazemos no nosso dia, que é buscar uma proximidade maior com o Espírito Santo, com Deus, para que ele pudesse compreender em sua infinita misericórdia a minha necessidade de vivenciar o eterno no seu reino, porque tudo que eu pudesse fazer não iria mudar em nada a minha partida. O meu abraçar, o meu beijar, a saudade iria ser a mesma que eu iria deixar. Talvez a pessoa que não gostasse de mim iria sentir o mesmo alívio por ter partido. E o que eu poderia fazer era me aproximar de Deus mais para que Ele pudesse me receber da melhor maneira possível, porque o que nós temos aqui hoje não é um terço o que a gente considera de felicidade do que a gente pode encontrar na morada eterna. Então, o negligenciar que você, que eu, que nós muitas vezes estamos cansados e não fazemos, que é buscar proximidade com Deus, assistindo uma pregação, lendo algo da parte dele, até mesmo conversando dos nossos problemas, das nossas dúvidas, dos nossos medos com ele, porque é algo que a gente que não é palpável, que a gente não consegue ver, mas a fé faz a gente conseguir sentir a onisciência, a onipresença, a onipotência dele em todos os lugares. Então, o que eu buscaria realmente nesses últimos momentos era estar próximo dele, para que ele tivesse misericórdia desse ser que é pecador, mas que tem um sonho de morar na morada eterna. Que bacana. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar essas palavras tão lindas, principalmente colocando, né, o nosso Senhor e Salvador acima de qualquer coisa. Eu acho que isso é um diferencial total, né? Quando a gente se coloca na posição do eu sou ser o nosso eu sou na nossa vida. Quero te agradecer, tá? O nosso papo foi incrível. Muito obrigado por ter passado pelo papo de hoje. Eu desejo na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que você tem afeto e na vida daquelas pessoas que não têm afeto para com a sua existência, muito Deus, saúde, felicidade e, acima de tudo, muita prosperidade. Pessoas prósperas não têm tempo de pensar em apontar o erro do outro, não têm tempo de pensar em falar mal da vida do outro. Então eu desejo que transborde na sua vida paz, saúde e tudo aquilo que um dia você colocou numa caixinha de pedidos que hoje não se lembra mais, mas que Deus, em sua memória incalculável e jamais Onisciência. onisciência, Ele guarda para realizar no tempo certo. Muito obrigada, viu? Eu recebo, creio, recebo e guardo na tábua do meu coração essas palavras suas ministradas sobre a minha vida, para que elas floresçam, que o Senhor regue o que você plantou aqui e que no tempo certo Ele venha dar o crescimento e que eu não me desprenda de pessoas como você, porque Deus, Ele não me apresentou você. E Deus não me apresentou você. Ele me colou em você. Nós temos uma amizade que não foi apresentada pelo ser humano, né? Então, Deus, Ele trouxe você para mim. Você é um verdadeiro irmão em Cristo que eu tenho. Amém. Tá? As suas palavras um dia, aqui do lado, elas ficaram guardadas no meu coração, não para uma causa, mas como a presença de Deus na minha vida. Então, isso é muito importante. A gente vê o cuidado de Deus através do outro, né? E você foi um anjo para mim e está sendo um anjo para mim. Eu agradeço muito. Você tem uma energia muito positiva, você é uma pessoa, ao mesmo tempo, simples, humilde, chique e elegantérrimo, né? Eu não sei como uma pessoa consegue ter tudo isso numa pessoa só. Gratidão. Isso é uma dádiva de Deus. Então, eu fico muito feliz. Eu tenho um pouco de vergonha, não sei se você já percebeu, eu sou um pouco tímida, Eu também sou. né? Então, eu fico um pouco constrangida frente câmera, sempre frente vídeo, microfone.
Eu gosto mais daquela roda de conversa, aquele bate-papo. Eu estou um pouco confortável porque aqui você criou um clima tipo sala, né? Você senta, escora, toma uma mesinha, né? Então, eu estou um pouco confortável. Mas eu não podia sair daqui sem expressar esse respeito, essa consideração e esse sentimento de afeto que eu tenho por você. Ele é E de recíproco. admiração pelo que você faz e por quem você é. Muito Muito obrigado. obrigada, viu? Ocean Paiva. Joel Almeida, ele é recíproco, tá? Obrigada. Você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. A minha frase é a de sempre. Eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem uma outra pessoa, portanto, ajude sempre ao próximo. Vou ficando por aqui. Em breve teremos mais convidados passando aqui pela 4ª temporada do Papo de hoje. E o que eu deixo para você nesse exato momento é um beijo no coração. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e abençoe tudo aquilo que você colocou nas mãos e na proteção dele. Grande beijo e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau.